como cabeleireira, eu consigo atingir um nível de arte, né? Uma realização artística que, para mim, né? Como ser humano, é muito bom, é muito gostoso. Então, eu gostaria muito que você pudesse viver a sua arte também. Só que a sua arte, ela não tá para servir você, ela tá para servir o outro. Sejam todos muito bem-vindos ao Cabeleireiro Integrativo. E hoje nós temos o quadro das perguntas, as suas perguntas e as possíveis respostas, né? Então, eu tô aqui com vocês para dar possíveis respostas, porque eu não sou dona da verdade. E porque também quando a gente lida com cabelos, a gente tem uma variedade de situações assim intermináveis, né? Então, olha só que legal. Hoje eu vou responder então 4 perguntas. Vou responder 4 perguntas que vocês fizeram. A primeira é a pessoa que tem dificuldade com as pontas do cabelo, dificuldade de fazer uma boa finalização. A segunda é um comentário, na verdade, que o pessoal fez, né? E aqueles cabelos finos, cacheados, que assim que acaba de escovar, ele volta. E a terceira é sobre produto ideal para ajudar na escovação, qual ativo ele deve conter no produto para ajudar a alisar a fibra. E quarta é a pessoa que gostaria de uma dica para quem gosta da arte de mexer com cabelos, mas não gosta de lidar com pessoas. Então, se você quer saber quais são as possíveis respostas para essas dúvidas, então fica comigo aqui até o final. Você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Luma Sakamoto. Na verdade, esse negócio de, para você que não me conhece, eu sou a Luma Sakamoto. Na verdade, eu sou a Luma Sakamoto para todo mundo, que me conhece, para quem não me conhece, né? Mas, enfim, esses dias eu estava pensando sobre isso. Seja muito bem-vinda, se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Luma Sakamoto, eu sou cabeleireira, sou tricologista também, e eu ajudo os profissionais e os aspirantes nessa profissão, né, a se tornarem cabeleireiros integrativos. O que são os cabeleireiros integrativos? Cabeleireiro integrativo é um profissional que consegue aliar tanto a parte de conhecimento teórico quanto técnica em si, que consegue proporcionar para cliente um atendimento mais sistêmico, um atendimento que ele consegue perceber mais variáveis, ele consegue lidar melhor com o aspecto emocional, com o aspecto técnico, com toda essa complexidade que, na verdade, existe na profissão de cabeleireiro, né? Então, vamos lá. Você que já chegou aqui no conteúdo do Cabeleireiro Integrativo e quer ajudar esse trabalho, quer ajudar ele se desenvolver, primeira coisa que você pode fazer por nós é simplesmente dar um curtir aí, toca 2 vezes na tela, ou você tá no YouTube, vai lá, dá um curtir, dá um joinha, porque isso ajuda a divulgar mais a live. Então, acabou de chegar, já coloca aí, já dá o seu like, porque você ajuda muito. Só que existe um trabalho todo por trás desse conteúdo que a gente traz aqui para vocês, não é simplesmente, deixa eu ligar a câmera aqui e vou falar, né? Então, eu tenho o processo todo de preparação, a Jussiele que me ajuda sempre, tá aí, né, trabalhando para conseguir fazer as programações com antecedência, fazendo a coleta das dúvidas, né, das perguntas. Então, esse trabalho do Cabeleireiro Integrativo é de fato para que a gente consiga trazer conteúdo de qualidade para você e para também o seu colega, sua colega de trabalho, ou você que fez a formação em cabeleireiro e estudou com pessoas que estão também no campo de batalha. Faz o seguinte, compartilha esse conteúdo com essas pessoas, porque eu tenho certeza que, de alguma forma, a gente vai fortalecer a profissão de uma forma geral, assim, né? Porque a ideia é que a profissão de cabeleireiro, na verdade, seja mais reconhecida, que a gente tenha uma outra percepção no mercado, né? Então, bora lá, então, conteúdo, tem bastante conteúdo hoje também, porque, assim, vocês mandam as suas perguntas, as suas dúvidas, e eu tento responder. Especificamente, hoje, eu vou trabalhar com 4 perguntas, tá? Pessoal que tem dificuldade. Primeiro, o pessoal que tem dificuldade com relação à modelagem de pontas. Segundo, a galera que tem dificuldade com cabelo fino, cacheado, que assim que acaba de escovar, ele volta.
Outra terceira, né? O produto ideal para escovação, qual que é o ativo que ele tem que conter no produto para ajudar a alisar a fibra. E uma dica última para quem gosta da arte, mas não gosta de lidar com pessoas. Gente, vou tossir um pouquinho, desculpa. Essa semana atacou rinite, mudança de tempo, ficou meio ruim aqui, mas tamo aí. Então, acabou de chegar, clica, curte, comenta, compartilha aí, que você já vai ajudar muito o cabeleireiro integrativo. Bom, gente, então vamos lá. 4 perguntas que eu vou responder. A primeira hoje é com relação à dificuldade com a modelagem da ponta dos cabelos, para fazer uma boa finalização. Então, vamos lá. Modelagem de ponta de cabelo. Por que as pessoas não conseguem modelar a ponta do cabelo? Tem alguns problemas, tá? O primeiro eu entendo que pode ser por falta de umidade. Porque a galera... Vamos pegar um cabelo aqui, né? Esse cabelo aqui tá até seco, ele secou com a ondulação dele. Já deixei assim de propósito mesmo. E aí na vontade de querer alisar a raiz desse cabelo, muitas vezes as pessoas, o que elas fazem? Elas alisam. E quando chega nessa parte, principalmente se for um cabelo descolorido, ou um cabelo que tem um dano maior na ponta, acontece que ele não vai conseguir modelar a ponta, muitas vezes por falta de umidade, porque ele alisou tanto, já trabalhou tanto aqui, e essa ponta secou, né? Vamos dizer assim, de gaiato, né? Ela foi secando assim, de rabeira, né? Foi ficando, na hora que ela vai fazer a modelagem, não tem umidade, ela não consegue modelar. Então, lembre-se sempre que eu falo, a escovação ela precisa ter umidade. Então, para você conseguir fazer a modelagem, você precisa de umidade. Só um pouquinho aqui na mão. Então, se você precisa da umidade e chegou na raiz, já fez o alisamento, chegou na raiz, na ponta ela deu tá seca, o que você vai fazer? Você vai umedecer. Então, você vai umedecer a ponta, protege a raiz, se for o caso, para você poder conseguir trabalhar, tá? Então, com o cabelo seco, e se ele secou e secou errado, você não vai conseguir modelar. Outro ponto com relação à dificuldade de modelagem de ponta é a regulagem do secador. Então, um secador muito forte, se você tem uma ponta que é um pouquinho mais difícil, né, ou que está um pouco mais resistente, quando você liga o jato de vento no mais alto, o que você vai fazer? Você vai colaborar para a secagem desse cabelo sem modelagem. Porque você precisa de temperatura quente para fazer isso. O cabelo ele só vai pegar a forma que ele precisa com a ajuda da umidade e da temperatura. Então tem que estar quentinho. Mas quentinho com muito vento, seca muito rápido, tá? Então deixa eu mostrar alguma coisa aqui para vocês, outra coisa aqui para vocês. Terceiro ponto com relação à modelagem de pontas, falta de técnica, né? E escova. A escova, a gente tem mais facilidade de modelagem, inclusive por conta dessa questão que eu falei que é o calor, com a escova térmica. Esse material aqui, no caso, essa aqui é uma escova de cerâmica. Às vezes o fundo dessa escova é de alumínio. Acontece que esse material vai fazer o quê? Vai reter melhor o calor do que, por exemplo, um fundo de madeira aqui, ó, da escova aqui térmica, mista no caso. Então a escova mista com fundo de madeira, ela não vai reter tanto calor, não vai esquentar tão bem quanto uma escova de cerâmica ou uma escova que tem o fundo de alumínio, tá? A cerâmica, ela esquenta menos do que o alumínio e nesse aspecto pode ser bom, porque às vezes o alumínio ele fica muito, muito quente também. Então, a escova vai colaborar por essa questão de calor para você conseguir fazer a modelagem da ponta. Só que a escova não vai fazer milagre sozinha. Você precisa ter técnica para fazer a modelagem da ponta. Eu até trouxe esse cabelo aqui para vocês do jeitinho que ele tá, porque é aí que vem a parte da técnica em si. Você entendeu que você precisa da umidade. Olha aqui como tá durinha essa ponta, né?
você precisa da umidade, você precisa ter a regulagem do secador, tá com uma escova adequada na sua mão, você vai ter que calibrar a sua mão, né? O que é o calibrar a mão, no caso? Deixa eu me descer aqui. É você entender que cabelo não é força, é jeito. E eu sempre falo dessas duas técnicas para vocês, que é a apertadinha e a esperadinha. Então, eu vou até pegar o cabelo aqui, umedecer ele bem de levinho. Vou ligar o secador na temperatura mais quente e na velocidade baixa. Então, vamos lá. Ó, aqui tá no altão. Aí, vou abaixar. Vou deixar aqui no... Deixa eu ver se essa aqui esquenta mais. Aqui esquenta bem. Com 2 pontinhos ele já esquenta bem. E aí eu vou fazer minha modelagem. Nesse caso aqui, vou fazer de baixo para cima. A escova tá... o secador está por baixo aqui. A mecha está entre o secador e a escova. E eu vou fazer o quê? Polimentinho. Do secador, aí eu venho com a apertadinha. Ó, polimento, apertada. Polimento, apertada. Ah, vou esquentar aqui de cima para baixo também. Vou esperar. Então, é mais simples do que vocês imaginam. É muito mais simples do que vocês imaginam. É que, como eu falei, né, antes de chegar na modelagem da ponta, a pessoa quis alisar tanto a raiz, secou tanto a raiz, e aí ela chega na ponta, ela não tem umidade. Então, ela não tem essa flexibilidade, ela não tem uma condição de cabelo para conseguir fazer a modelagem. Ó, não fiz nada na raiz aqui dela, deixei ela da raiz natural. Do jeito que secou, na verdade. Então, olha só. Sem grande força. Porque não é força, cabelo não é força, cabelo é jeito. Né? Só que você tem que entender isso. O cabelo é tipo uma massinha de modelar. Se ele seca assim, você só vai conseguir dominar um cabelo com pouca umidade e fazer uma modelagem de pontas com ele seco se você tiver já experiência no controle do calor, no controle da técnica. Mas se não, dá uma molhadinha, começa de novo e você consegue fazer a modelagem tranquilinho, né? Tranquilíssimo. É você entender essas condições aí, tá? Vamos lá, gente. Para quem tem dificuldade, então, de modelagem nas pontas do cabelo, primeira coisa que você precisa entender, são 4 aqui que eu vou falar para vocês. Faltou umidade, você não consegue modelar. Né? Ou você vai ter muito mais dificuldade ou você vai causar dano no cabelo. Então, a umidade, ela é necessária para você ter flexibilidade, para você conseguir fazer da forma que você quer, né? Então, falta umidade na ponta, pega o borrifador, umedece esse comprimento e ponta e faz a sua modelagem. Né? E por que isso acontece, essa falta de umidade acontece? Porque às vezes a pessoa está tão preocupada em fazer o alisamento da raiz que a ponta ela vai secando e quando chega na ponta ela não tem mais umidade para trabalhar. Segunda coisa que atrapalha na hora que você vai fazer a modelagem de pontas é aquele secador que eu brinco que é o secador de mãos de banheiro, que você coloca a mão assim, é aquele jato, aquele fluxo de vento tão forte que eu fico imaginando, né, a gente embaixo secando o cabelo fica todo esticado, seca rapidinho, mas o cabelo ficaria todo esticado, né? Então, lembra disso. Se você tiver com vento muito forte, o cabelo seca antes de modelar. Então, baixa a velocidade do secador, mas mantenha a temperatura quente. Você vai precisar de temperatura para o cabelo ceder, para o cabelo modelar. Terceiro ponto com relação à modelagem de pontas é que a escova, né, tem características que vão influenciar na modelagem. 2 características importantes. O tipo de escova, que no caso eu usei uma térmica. Lembra que eu falei do calor? O calor, ele ajuda na modelagem do cabelo. A térmica, ela acaba retendo mais calor aqui, então ela fica mais quentinha e você consegue dar a forma num ambiente quente para esse fio ceder.
E outra coisa, diâmetro, né? O diâmetro da escova influencia. Se o cabelo é muito, muito, muito difícil de modelar, que ele cai toda hora, pega uma escova de diâmetro pequeno, né? Quanto menor a escova, mais enrolado o cabelo vai ficar. E aí você vai trabalhar a ponta com um diâmetro pequeno, tá? E aí você vai fazendo o serviço na ponta para dar a modelagem que você deseja. E, finalmente, a técnica em si, né, ou a falta de técnica, faz com que a galera não consiga modelar o cabelo do jeito certo. E eu sempre falo, cabelo não é força, cabelo é jeito. Qual é a técnica que ajuda você a modelar a ponta? São duas, né? Principalmente a apertadinha e aquela coisa de esperar. Porque se o cabelo é uma massinha de modelar que ela precisa receber essa nova forma, ele precisa secar e precisa dar uma estabilizada na nova forma que você quer. Então eu mostrei para vocês aqui. No caso, eu nem trabalhei raiz de propósito mesmo, só trabalhei a ponta para mostrar para vocês, tá? E é isso. Modelagem de pontas é mais simples do que o povo imagina, tá? Segunda pergunta. E aqueles cabelos finos, cacheados, que assim que acaba de escovar, ele volta? Então, refletindo sobre essa questão de cabelo fino, cacheado, que ele volta, eu encontrei 3 problemas. Quando a pessoa vai escovar um cabelo fino, cacheado, e o cabelo volta, eu acho que o primeiro problema de todos é a regulagem de expectativa sua e da cliente. Por que eu falo de regulagem de expectativa sua e da cliente? Porque o cabelo, quanto mais enrolado ele for, e se ele nunca for escovado, ele vai voltar, tá? Então entenda uma coisa, todo resultado de trabalho depende da condição inicial do cabelo. Qual que é a condição inicial desse cabelo? A pessoa usa o cabelo cacheado no dia a dia dela e ela quer uma escova lisa, só que ela não tem o hábito de escovar o cabelo. Se ela não tem o hábito de escovar o cabelo e ela quer que o cabelo fique liso, você e ela vão se frustrar. Por que vocês vão se frustrar? Porque o cabelo é como se fosse... Esses dias eu estava explicando para uma cliente, é como se fosse o músculo. Não sei se vocês já ouviram falar de memória muscular. A memória muscular é assim, se a pessoa, quando criança, tinha o hábito de fazer exercício, quando chega na fase adulta, ela fica um tempo sem fazer exercício, mas ela volta a fazer, o corpo dela responde mais rápido do que uma pessoa que, quando era criança, não fazia exercício. O cabelo é algo parecido, é como se fosse uma memória, mas uma memória de forma. Quanto mais ele ficar numa determinada posição, mais ele tende a voltar para aquela mesma posição, para aquela mesma curvatura. Por exemplo, o meu cabelo. O meu cabelo hoje, raramente eu escovo, mas houve um tempo, né, que eu escovava toda vez que eu lavava. Então, quando uma pessoa, toda vez que lava o cabelo, escova o cabelo, a facilidade que o cabelo tem para ficar mais liso, escovado, é muito maior do que uma pessoa que não escova o cabelo sempre, tá? Seja por uma questão de dano, ou seja por uma questão de que realmente aquele estímulo, ele é tão contínuo, né? E isso pode ser feito, inclusive, não usando uma fonte térmica. Se você dá o mesmo estímulo, tipo enrolar o cabelo com o dedo, ele vai pegar também, ele vai entender que é para ele ficar daquele jeito, né? E aí a pessoa que tem o cabelo cacheado, não escova o cabelo sempre, que é um cabelo lisão, vai ter dano. Você não vai conseguir fazer aquela escova lisa, perfeita, com um cabelo que não é sempre escovado e que é cacheado. Tá claro isso para você? Porque se não tiver claro para você como profissional, você vai se frustrar. E quando você se frustra durante o seu atendimento, a cliente percebe. Então é muito melhor você virar para uma pessoa que tem um cabelo cacheado, ela chega querendo fazer uma escova para você explicar para ela, olha, a frequência que você escova o seu cabelo é muito baixa. Sabe o que isso significa? Que ele não vai ficar liso. Então vamos fazer uma escova modelada? Você mostra para ela que você entende, você consegue prever o que vai acontecer com o cabelo dela. E você propõe
um tipo de trabalho que vai ter um resultado mais condizente com o dia a dia dela. Aí você pode falar assim, ah, não, mas a cliente quer o cabelo liso. Então, se ela quer o cabelo liso e você entendeu isso tudo que eu expliquei, a cliente, ela quer um resultado de que vai ter algum dano para a fibra dela, né? Tanto que assim, quando eu gosto de trabalhar com corte de cabelo seco e eu faço cabelo de cacheadas ou mulheres com cabelo crespo, eu faço pré-escovação. Mas a minha pré-escovação é realmente só dar abrir o cabelo, dar uma alinhada no sentido de eu conseguir enxergar a linha de corte, a forma, mas eu não vou fazer um alisamento naquele cabelo, porque eu não quero, né? Se ela usa o cabelo dela natural, eu não quero forçar a forma dela ficar lisa, porque eu quero só para aquele serviço, eu só quero facilitar a minha vida no serviço, abrindo esse cabelo, deixando ele mais alinhadinho. Mas percebe como isso tudo tem que ser muito bem conversado com a cliente? Então, o cabelo fino, cacheado, que assim que acaba de escovar, ele volta e você enxerga isso como um problema, primeiro, é porque você não regulou a expectativa sua e a da cliente. Porque um cabelo que quanto menos escovado ele é, mais rápido ele vai voltar, tá? E se você não quer que ele volte, você vai para outros tipos de ferramentas térmicas, como a chapinha, como o Babyliss, saiba que ali vai ter um determinado dano, tá? Vai ter dano, não adianta. E também se você, na hora da escovação, se você tracionar bastante, se você encostar bico de secador, você também vai danificar com a escova. Então, entenda o contexto da sua cliente. Se ela faz o uso do cabelo dela natural no dia a dia, e ela tá ali por um evento, uma coisa que não é um visual para o dia a dia dela, e a pessoa, dependendo do que ela quer, não, vai ficar liso na marra, é aquela situação onde provavelmente vai ter dano, e a cliente pode ser a cliente que não vai voltar na sua cadeira. Porque ela fala assim, eu fui fazer uma escova, assim como já aconteceu com várias pessoas clientes minhas que precisavam fazer em um evento, num outro estado, numa outra cidade. Fizeram um penteado e voltaram com o cabelo destruído. Então é disso que eu tô falando, gente. A gente tem que ter toda essa consciência aí do processo do cabelo, tá? Esses dias eu tava olhando o portfólio da Simone, que é uma aluna minha, e eu vi também esses dias da Mari. Eu fiquei tão feliz porque é como se o resultado que a gente tem aqui no meu salão tá lá agora, lá em Natal com a Simone, tá em Canoas com a Mariana. Então, Natal, Rio Grande do Sul, é muito louco isso é muito legal desse mundo online, a gente vê que as pessoas conseguem ter o mesmo resultado que a gente que tá aqui em São Paulo, em Indaiatuba. Eu tô muito orgulhosa, tô muito feliz, viu, Simone? Quero continuar acompanhando aí, vendo os seus trabalhos, põe as dúvidas lá no grupo também, que os alunos, a gente tem um grupo lá que a gente sempre está em contato. Hoje as dúvidas são as respostas para as dúvidas que vocês têm. A primeira eu falei sobre a dificuldade com a modelagem de pontas, como fazer uma boa finalização. E agora eu estou explicando essa história do cabelo fino cacheado, que assim que acaba de escovar, o cabelo volta. Falei que são 3 problemas, e eu falei do primeiro, que é esse lance de regulagem de expectativa sua e da cliente. O segundo problema é a falta de técnica, tá? Por quê? Eu mostrei o lance da modelagem. Mostrei o lance para vocês da modelagem. Só que no alisamento, o que acontece? Você precisa ter umidade, você precisa ter calor, você precisa ter firmeza, mais firmeza e aderência. Aí uma vez que você alisa a mecha, você não pode jogar, mas fazer uma acomodação dessa mecha na posição que você quer. E tem que esperar um pouquinho, é a tal da esperadinha, para que ela se mantenha naquela posição. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, quando a pessoa está fazendo o alisamento do cabelo, ela fica meio aflita
E normalmente esse é um dos grandes problemas, né? Quando a gente está começando, a gente fica muito desesperado. No começo é difícil por isso. Mas aí você tem que entender o seguinte: quanto mais enrolado o cabelo, mais liso for o efeito desejado, você tem que entender que isso não é natural para o cabelo. Não é, ele não quer ficar daquele jeito. Lembra da memória da forma que eu expliquei? Então, o que você tem que fazer? Quando você fizer o alisamento, você precisa fazer essa acomodação do cabelo que eu falo. Não é jogar o cabelo. Então, a pessoa está trabalhando lá e ela está querendo fazer rapidinho, acelerar tudo, né? E aí não dá certo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Alisamento. Deixa eu subir um pouquinho mais essa boneca. Precisa de firmeza. Firmeza não é puxar o cabelo. Firmeza não é puxar o cabelo. Então, o que que é? Eu vejo muita gente alisando o cabelo assim, ó, elas pegam, traciona e vai puxando a cabeça da cliente junto. Ai, ai, ai. Né? O coitado do trapézio dessa cliente. Alisamento é uma questão de firmeza. Então, a firmeza é você pegar essa mecha, fazer um bom alinhamento dela na sua mão, e aí você tem a aderência da escova para te ajudar. E muitas vezes você precisa de um dedão aqui, ó. Esses dedinhos de apoio para ajudar a travar essa mecha. Então, firmeza, faz o tensionamento certo. Ó, a mãozinha aqui embaixo embrulhando bem o cabelo. Tensionou, aí você vai fazer o alinhamento com o secador. E isso é uma coisa que eu explico pro pessoal. Se você fez o trabalho de preparar essa mecha para receber o alisamento certinho, antes de você começar a alisar, quem vai fazer a boa parte do efeito do alisamento vai ser o secador. Você pode colocar a mecha a escova por cima da mecha quando você precisar de mais tensão na parte aqui da raiz. Você pode trabalhar ela por baixo para controlar melhor o frizz e faz o tensionamento. Aí você vem com o secador e vai fazendo um alinhamento dessa mecha. Que é isso aqui, ó. Não tem desespero, entende? Aí você troca a posição. Vai secando ela por todos os lados dela. Tensão. Ó, apertadinha, ela vem também no alisamento. Aí você vem com atenção, ó, a mão sempre firme. Vou fazer polimento aqui? Vou. Aí o que eu vejo que o pessoal faz? Esse ring light. Aí eu vejo que o pessoal termina, faz, tá aqui em cima, faz assim, ó, joga a mecha e vai pra segunda. E aqui você já girou frizz, você já complicou a sua vida. Então, você vem aqui, faz o trabalho, o direcionamento final, inclusive da raiz, para tirar todo o volume da raiz, você faz essa acomodação da mecha que eu falei para vocês, ó. Faz a acomodação da mecha. E a pontinha que volta também tem a ver com o fato do pessoal não usar o diâmetro certo de escova, né? Tá com uma escova muito fininha e nesse final deixar embrulhado. Se você quer um resultado de ponta bem liso, vem até o final, deita o cabelo sobre o diâmetro da mecha, da escova, mas não faz ele abraçar tudo. Você vai descendo e vai deixando, ó. Aí você dá esperadinha. Porque se você dá esperadinha, você fala pro cabelo assim, ó, cabelo, fica assim, ó. Fica mais retinho. E aí você espera ele dar essa acomodada. Então, o cabelo é jeito, não é força. Então aqui, ó, quando a gente faz essa acomodação da mecha certinho aqui, olha a diferença que dá. Então, quer fazer alisamento? Faz o alisamento com a técnica certinho, mas não joga a mecha. Acomoda, sempre conduza, né? Falo da condução da mecha. Muito bacana. Vamos lá, gente. Vamos continuar, então. Aqui, o terceiro e último problema
dos cabelos finos cacheados que, assim que acaba de escovar, ele volta. É a falta de suporte cosmético. O que eu quero dizer com isso, né? Você precisa de produtos que vão fazer a correta preparação para o cabelo que você vai fazer. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente tem, lembrando, né, o ponto de partida. Se eu parto de um cabelo que é ondulado e eu tenho bastante técnica para conseguir fazer a escovação, eu fico mais tranquila, faço uma proteção térmica do cabelo, mas sem muita preocupação com relação a isso. Agora, se estou lidando com cabelo mais cacheado ou com cabelo crespo, você tem que ter produto que vai fazer proteção térmica, mas que de alguma forma vão te dar mais fixação, vão te ajudar a segurar essa forma. E aí você vem na parte de escovação, você faz o esfriamento do cabelo, sempre falo do jato frio, né? E usa algum outro produto, um silicone, um spray, porque eles vão aumentar a durabilidade do trabalho. Então, por exemplo, eu fiz a escovação aqui. Esse cabelo, eu vejo que eu posso usar um pouquinho de silicone para manter a forma dele assim. Passo, esquento bem ele na mão, faço uma boa distribuição e aí eu vou ter suporte cosmético para ajudar a fixar essa nova forma. Quanto mais cacheado o cabelo, quanto menos a frequência de escovação dessa pessoa, mais poderoso tem que ser esse produto de suporte que você vai usar, tá? A segunda dúvida do dia é: o que eu faço com aqueles cabelos finos, cacheados, que assim que acaba de escovar, ele volta? São 3 problemas que eu identifiquei aí. Primeiro, tem relação com você regular a sua própria expectativa e a da cliente com relação ao resultado do trabalho. Quanto mais cacheado for o cabelo, cacheado ou crespo, e menos frequente for a escovação, né, que essa pessoa faça no cabelo dela, mais rápido o cabelo vai voltar. Porque o cabelo tem algo como uma memória de forma. Quanto mais ele fica numa posição, mais ele quer ficar naquela posição. Então, se ele não tem a frequência de escovação que faça com que ele ceda tão facilmente, você tem que avisar isso para a cliente, você tem que conversar com ela, explicar. E aí você faz com que se propõe uma diferença, uma escovação, um resultado de escovação diferente do que ela está, às vezes, imaginando, que é uma escovação lisa. Às vezes, você quer a escovação lisa, mas a cliente ela não está habituada ao liso, e ela até gosta que a ponta dela comece a voltar um pouquinho, né? Então, essa regulagem precisa acontecer. O segundo problema é a falta de técnica. E quando você vai fazer o alisamento, você não pode deixar um cabelo fino, soltar ele depois da escovação. Ele está quente, ele tem que ser acomodado, né? O alisamento precisa ser feito também com uma tensão certa. Você precisa ter a umidade, a firmeza, o calor, a aderência, do jeito que eu demonstrei aqui para você, tá? E terceiro ponto é a questão de suporte cosmético. Você precisa de produtos que vão fazer essa preparação do cabelo, não só com relação à proteção térmica, mas com relação também à fixação, algum tipo de fixação para ajudar a segurar essa forma. E depois que você escova, manda um silicone, coloca algum tipo de produto que vai aumentar o condicionamento, a sensação de maciez, né, do cabelo, acomodação desse frizz ou mesmo fixação, tá? Outra coisa, vamos lá. Uma dúvida. A pessoa colocou assim: tem algum vídeo sobre produto ideal para ajudar na escovação? Qual ativo deve conter no produto para ajudar a alisar a fibra? Então, gente, vamos entender a parte de produto. O alisamento, ele pode ser facilitado com ingredientes que fazem esse efeito que a gente chama de efeito filmógeno ou efeito antiestático, como, por exemplo, os silicones. Então, gente, entende que essa questão de escovação é um processo? Você pode preparar o cabelo com um produto pré-escovação que tenha os ingredientes lá, como eu falei, o silicone que faz a proteção térmica. Você pode ter um produto que já tem algum tipo de fixador, igual esse aqui da Schweitz, né, que é o Flatliner, ele colabora para fazer o alisamento da escovação.
E você pode ter outras coisas que são mais condicionantes. Por exemplo, tem um sérum aqui, um livrinho para escovação, que ele vai ter mais efeito emoliente. Depende muito do resultado do seu trabalho. Mas eu dei a dica, dei a direção aí para vocês começarem a pensar, né, nas funções desses produtos. E o resto é vocês estudarem. Aí a última pergunta que eu vou responder hoje é o seguinte. A pessoa colocou aqui, ó. Eu gostaria de uma dica para quem gosta da arte, né? Gosta de mexer com cabelos, mas que não gosta de lidar com pessoas. Bom dia. Dá um bom dia aqui. Bom dia. Mas não vai ficar no meu colo não, rapazinho. Senão você vai começar a aprontar aqui. Nada disso, viu? É a mamãe aqui, ó. Mamãe tá aqui. Mamãe. Ó, daqui a pouco você aparece aí também. Ó. Menininho, você vai estudar, viu? Vai se preparar para fazer sua aula. Não, Pedro. Você vai tacar o terror aqui. Vai lá. Depois você mexe no computador, tá? Ó. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Como que eu falo? O que eu falo para uma pessoa que gosta de mexer com cabelo, mas não gosta de lidar com pessoas? Você que gosta muito de mexer com cabelo e não gosta de lidar com pessoas, tenha isso como um hobby, né? Tenha a beleza ou mexer com cabelos como um hobby. Compre uma boneca para você praticar, né? Então aqui, ó, você pode comprar a boneca, tem boneca de 100, tem boneca de R$200. Quanto mais cabelo natural for essa boneca, mais cara ela vai ser. Mas se você quer cabelo bacana para trabalhar, compre mesmo uma boneca de boa qualidade. Mas não ponha o pé em nenhum salão. Ou não invente de começar a atender ninguém, porque não vai dar certo. Então, você que gosta de mexer com cabelo e não gosta de lidar com pessoas, leva isso como hobby. Não vá trabalhar em salão, não vá começar a atender as pessoas. Não vai dar certo, tá? Na boa, não vai dar certo. E por que eu tô falando isso pra vocês? Desculpa a sinceridade, tá? Mas aqui na Kimio Hair Wellness, que é o nome do meu salão, eu tenho como um dos valores nossos o servir. Então eu sempre reforço para minha equipe que de nada vale o conhecimento técnico se ele não estiver alinhado com a expectativa da cliente. Se o cabeleireiro fizer um trabalho incrível, que ele fala assim, nossa, cabelo maravilhoso, esse cabelo aqui tem minha assinatura, né? Aquele cabelo para sustentar o ego dele, o dia a dia desse profissional vai ter muito alto e baixo, muitos altos e baixos, assim. Por quê? Vamos entender o seguinte. Fazer o cabelo que a gente acredita, eu quero que fazer esse cabelo, acho que esse cabelo vai ficar incrível. Só que ele não exercitou o ouvir, ele não exercitou aquele sentir, ele não buscou o entendimento do que a cliente quer, do que ela precisa, né? E eu vejo que é uma convergência também disso, o que a cliente quer, o que ela precisa. Se ele não exercitou isso e aí então ele escolheu a sua ferramenta, escolheu a técnica, eu não vejo que esse profissional vai ter uma carreira longeva, uma carreira estável, tanto financeiramente e emocionalmente. Por quê? Infelizmente eu percebo que o mundo, né, da beleza, os cabeleireiros são vistos como, percebidos como artistas, e são. Mas é aquela coisa do, como ele é artista, ele tem dia que ele tá bem, tem dia que ele tá mal. Né? Então, a cliente fica tipo uma roleta russa. Será que eu vou num dia bom, que ele vai me atender bem, ou num dia que ele tá mal? Então, eu vejo assim, que é uma inversão. E, na verdade, o meu ponto de vista, e é esse o ponto de vista que eu trago para o cabeleireiro integrativo, é de que você se arma, você se coloca lá, você se prepara
com um monte de ferramentas. Você começa a pegar a sua caixa, imagina como se fosse uma caixa de ferramentas, e você vai colocando as técnicas. Eu tenho técnica de atendimento, eu entendo sobre cabelo, eu entendo sobre cosmético, eu entendo como fazer um bom alisamento, eu entendo como fazer uma boa modelagem. Você vai colocando todas essas ferramentas na sua caixa de ferramentas. Só que o trabalho, a escolha da ferramenta vai depender do que você vê de necessidade, do que a cliente pede para você. Então, você usa suas ferramentas para servir, né, a vontade de alguém, mas também, obviamente, fazendo as intervenções que o seu conhecimento, que a sua sensibilidade vão trazer naquele momento, tá? Agora, quem quer fazer cabelo porque quer ver o cabelo bonito e não quer lidar com a pessoa, não vai dar certo na profissão. Tá? Então, uma das coisas que eu falo também com relação com a parte de RH é que no nosso processo seletivo, e é um processo bem criterioso, poxa, eu tenho que sentir que a pessoa gosta de pessoas. Eu tenho que sentir que ela tá ali e ela tem vontade de fazer o bem para o outro. Porque senão, esquece, não funciona. E só para concluir essa história da dica para quem gosta de arte e não gosta de lidar com pessoa. Vou falar uma coisa muito sincera para vocês, assim, de tudo que eu faço como cabeleireira, como tricologista, o mais difícil e o que exige mais de mim é eu saber lidar com o ser humano. Porque isso faz com que eu desenvolva o meu domínio próprio, de não julgar a pessoa, de não descontar o mau humor, né, ou alguma frustração minha na cliente. Porque eu não quero que deixar o dia dela mal por conta do meu dia. E eu também não quero que ela, chegando com os problemas dela, que aquilo me altere, né? Então, toda essa dinâmica que acontece na cadeira, nesse lidar com o ser humano, ele é o mais desafiador no meu ponto de vista. Porque eu falo para vocês aqui, com relação à técnica, com relação a esse conhecimento, a gente aprende, né? É só estudar que a gente aprende. Agora, no dia a dia, o que pega para o cabeleireiro é domínio próprio. E quando você consegue ter mais domínio próprio, quando você consegue ter mais controle sobre as suas emoções, quando você consegue evitar que o dia mal da pessoa te influencie, você vai ter mais clareza do que fazer, do que falar, né? De como você vai agir. Então, assim, quem quer entrar nessa área ou já está nessa área, precisa desenvolver compaixão, precisa desenvolver empatia para lidar com o ser humano. Além disso tudo que eu falei, de conhecimento técnico. Então, eu falo que o cabeleireiro integrativo é um profissional que tem o potencial de transformar esse mercado, porque o que eu trago é a consciência desse todo, da complexidade, né? É o conhecimento técnico que aborda tanto parte, né, de exatas, como você vai fazer uma coloração. Você precisa controlar as finanças suas, né? Na coloração eu falo, eu não entendo como, sério mesmo, gente, não entendo como que as pessoas fazem coloração sem entender de proporção. E isso é matemática, é matemática. Eu sempre falo assim, quando a gente vai fazer cor aqui no salão, a gente sempre está pensando em proporção, em porcentagem, né? Só que o cabeleireiro também precisa entender da parte de biologia, né? De saúde, tricologia, né? O couro cabeludo. A pessoa tem alergia, não, né? Então, é um negócio que abrange tudo. E fora essa parte de humanas, de lidar com o ser humano, de aprender, de entender também de como conversar, de como você apresentar o seu trabalho. É complexa a parte de praticamente psicólogos, né? Então, foi por isso que eu criei o cabeleireiro integrativo, porque o profissional ele precisa integrar um monte de conhecimento para conseguir exercer a sua arte de forma plena. E eu, né, abrindo o coração aqui para vocês,
eu faço muitas coisas durante a minha semana, eu exerço muitos papéis. E quando eu vou para a parte de cabelo, primeiro eu passo por toda essa coisa de conversar com o cliente, entender. Mas na hora que eu tô fazendo o cabelo e eu vejo aquele cabelo pronto, é um tipo de realização artística, né? E é a realização artística que é diferente de outros trabalhos que eu faço. Então, quando eu tô na parte do administrativo, né, criação de processo, criando roteiro, criando tudo isso que envolve tudo que eu faço, são coisas diferentes. E como cabeleireira, eu consigo atingir um nível de arte, né, uma realização artística que, para mim, né, como ser humano, é muito bom, é muito gostoso. Então, eu gostaria muito que você pudesse viver a sua arte também. Só que a sua arte, ela não tá para servir você, ela tá para servir o outro. Então, acho que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês para dar resposta dessa última pergunta. Resumindo, né? Se você gostou, dá o seu like, comenta aqui o que vocês mais gostaram do conteúdo de hoje. Compartilha, curte. O curtir já ajuda demais, né? Esse conteúdo chegar a mais pessoas, então dá um curtir aí. Faz um print da live no seu stories. Semana passada também foi bem legal, o pessoal postou. Então, ó, gostou do conteúdo? Faz um print, mostra para o seu cliente que você está estudando, mostra que você está aprendendo, que você está buscando ser um profissional melhor. Bate um print aí, marca lá o Cabeleireiro Integrativo, compartilha esse conteúdo, tá? Então, hoje eu respondi 4 perguntas sobre quem tem dificuldade. Primeira, sobre quem tem dificuldade de modelagem de pontas, como é que faz para a ponta do cabelo ficar com uma boa finalização. Segunda, e os cabelos finos, cacheados, que assim que acabam de escovar, eles já voltam. Mostrei também como você fazer uma boa escovação desse cabelo. Terceira pergunta, sobre produto ideal para escovação. Qual que é ativo que ele deve conter no produto para ajudar a alisar a fibra. E quarto, eu falei sobre a dica, né, para quem gosta de de mexer com o cabelo, mas que não gosta de lidar com pessoas. Um grande beijo para vocês, Deus abençoe bastante vocês e até semana que vem. Curta, comenta, compartilha. Beijo, fui!